Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o Pentecostes, que é a plenitude da Páscoa. De fato, esta festa, que a Bíblia hebraica chama a Festa das Semanas, é celebrada no fim de 7 vezes 7 dias, 7 semanas, depois da Páscoa. Ora, se 7 significa plenitude, então 7 vezes 7 é a superplenitude. Assim, o 50º dia, em grego chamado de Pentecostes, celebra a plenitude da Páscoa. Devemos saber que esta festa, originalmente, tinha uma origem agrícola. Era a oferta das primícias, dos primeiros frutos da colheita. Bem de acordo com a ideia de plenitude, porque a colheita é a plenitude da semeadura. Também para os discípulos de Jesus, este 50º dia significava a plenitude. Porque depois da Páscoa da ressurreição do Senhor, passaram-se 7 semanas de vida escondida, por assim dizer. Então o Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, lembra que, já no próprio dia da Páscoa, o ressuscitado havia soprado sobre os discípulos o Espírito de Deus para que levasse adiante a missão de perdoar os pecados no mundo a quem estivesse convertido. Assim, os discípulos continuariam, pelo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a missão de Jesus de purificar o mundo do pecado. Ora, depois de todo esse tempo durante o qual Jesus lhes havia aparecido para os ensinar, eles estavam maduros. Isto é descrito na primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Descreve como o Espírito estava produzindo os seus frutos. No anúncio da vida, morte e ressurreição de Jesus, em todas as línguas que fossem necessárias, diante da multidão internacional de judeus religiosos e mesmo simpatizantes, que de todas as cidades do Império Romano vieram à festa em Jerusalém. Todos ouviram em sua própria língua a única e mesma mensagem do Cristo morto e ressuscitado. Assim é que deve ser a Igreja. Ouçamos o que Paulo ensina na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 13. Fomos batizados num só Espírito para formarmos um único corpo. E Paulo ilustra isto pela imagem do corpo. Assim como no mesmo corpo há diversidade de membros, na comunidade de Cristo há diversidade de dons, no mesmo Espírito. Há diversidade de atividades, mas é o mesmo Espírito de Cristo que realiza tudo isso em todos. Cada um recebe seu dom em vista do bem comum. A diversidade das pessoas não serve para dividir, mas para ser unida pelo laço do amor em torno de Jesus. As diferenças de raça ou nação não podem separar judeus, gregos. As diferenças de classe tampouco, escravos, livres. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito.
que significa essa unidade para nós hoje? Que não nos devemos importar com a desigualdade das pessoas. Que os negros devem contentar-se sendo considerados cidadãos de segunda classe? Que as mulheres devem ganhar menos que os homens pelo mesmo trabalho? Que os pobres devem permanecer pobres enquanto os ricos se alimentam suas contas com o crescimento do PIB? Não, não é essa unidade que a pregação de Pentecostes quer dizer. A unidade na diversidade de nações e classes significa que a diversidade não tem mais peso diante da unidade do Espírito, ou seja, que em Cristo não há mais este negócio de discriminar entre judeu, grego, rico, pobre, homem e mulher. Todos participam do mesmo Espírito que vem de Jesus e de Deus, e do mesmo amor fraterno que vem de uns para os outros. E esse amor fraterno transforma as desigualdades em chances. Os fortes cuidam dos fracos. Os ricos repartem com os pobres. Homens e mulheres se complementam, cada qual com o jeito que lhes é próprio, sem que um se julgue superior ao outro. Como diz também Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Ninguém se julgue superior aos outros. Diversidade não é um problema, desde que assumida na unidade da caridade, sem discriminação. Pelo contrário, a diversidade é a condição para que o corpo desenvolva todas as suas potencialidades através da diversidade de seus membros, desde que o Espírito seja o mesmo, o de Jesus Cristo, morto por amor e ressuscitado pelo poder de Deus. Feliz festa de Pentecostes!